Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bondoso e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é amor e teu amor nos alcança e o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos salvou e nos fez teus filhos, e nos há de um dia, ó Deus, fazer refulgir em glória com o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tua bondade, em nome de Jesus, amém. E nós vamos então agora ficar em pé, vamos nos cumprimentar, né? Diga bom dia para quem está aí, dê um abraço, cumprimente as pessoas que estão aí com você. Faremos a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidar a você para que participe conosco. Vamos ficar em pé. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Estaremos lendo na carta de Judas, versículos 20 e 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 13, versículo 13, e ainda novamente, carta de Judas, versículo 25. Faremos a leitura conforme vai aparecer na tela do programa. Começo como dirigente, depois congregação, e todos juntos, então terminaremos a leitura deste texto da palavra de Deus. E enquanto nós estamos aguardando os que estão chegando, né, para que eles participem também da leitura, nós queremos dizer da nossa alegria de revê-los nesta manhã, da nossa satisfação de revê-los outra vez, e Deus possa abençoá-los ao longo desse dia. Juntos então, vamos começar. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. E agora juntos, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Graças a Deus. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Nós vamos, antes da mensagem musical, nós vamos orar mais uma vez. E nós queremos convidar para que esteja aqui à frente, nos conduzindo nesta oração. Eu quero convidar o irmão José Newton, da caravana de Cataguases, Minas Gerais. É uma caravana constante, não é? O irmão José Newton vai nos conduzir a Deus em oração. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por esse dia tão maravilhoso, esse dia que pertence ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui em família do Senhor. Abençoa o pastor Gilton, abençoa o pregador desta manhã, que possa falar direto aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus o abençoe, assim como a sua família e a sua igreja lá em Cataguases. E agora teremos então um momento com a mensagem musical. Pastor Roberto, por favor. Da caravana do Espírito Santo, mais precisamente, caravana da irmã Eini, Koinonia. Muito bem.
Deus é bom pra mim, cuida de mim e comigo vai. Meu Deus é bom pra mim, cuida de mim aonde quer que for. Em meio à tempestade, Ele me estende a mão, Ele me levanta e me sustém, Ele me ampara em meio à escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas, eu sinto seu poder. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz, por isso eu canto, enxugo o pranto. Meu Deus sabe o que faz. Vou pela vida sempre a cantar seu grande amor, anunciar a toda a gente, irei dizer que neste amor todos devem crer. Grande amor, sublime amor, o amor do meu Deus. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas, eu sinto seu poder. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz, por isso eu canto, enxugo o pranto. Meu Deus sabe o que faz. Vou pela vida sempre a cantar seu grande amor, anunciar a toda a gente. Eu vou dizer que neste amor todos devem crer. Grande amor, sublime amor, o amor do meu Deus. Grande amor, sublime amor, o amor de meu Deus. Muito bom. Graças a Deus por isto. Nós vamos, mais uma vez, recitar o tema, a divisa, e vamos cantar o hino do congresso. E para nos conduzir nesse momento, eu quero convidar para que esteja aqui à frente a irmã Leia Aguiar. A irmã Leia é a líder da caravana Realização,
que tem como ponto de partida a primeira igreja batista em Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Ela também lidera o ministério da terceira idade daquela igreja, o Ministério Geração Mais. E ela coordena toda aquela atividade lá na igreja de Vila da Penha. E é também colaboradora da Bíblia da Mulher, como é que é? Então, da Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mulher, publicada pela editora Mundo Cristão, que tem vários colaboradores, entre eles a irmã Leia Aguiar, que tem essa Bíblia ali no seu estande. Os irmãos que quiserem podem adquirir, quem sabe até ganhar um autógrafo, né? E junto com o autógrafo um desconto. Depois procurem a irmã Leia lá, tá bom? Muito bem, nós vamos então ao tema, a divisa e o hino oficial. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Bom dia. Muito bem, tomaram bem o café, não é isso? Dormiram também uma noite, descanso, depois de uma viagem. E agora nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, para continuar na participação deste grande congresso que eu espero que vai ser para mim e para todos vocês que aqui estão. Nós vamos então falar a nosso tema, não é? Mas bem animado mesmo, que eu vi o pessoal tomando café lá, olha que coisas assim, que eu fiquei olhando, mas tudo bem. Vamos então todos juntos. Não me importa se o sol não brilhar. Muito bem. Agora vamos falar a nossa divisa? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Amém, muito bom. Direita à frente, nós vamos espalmar bem os dedos, ó. 1, 2, 3, 4. Outra mão. 1, 2, 3, 4. Agora alternando, direita, esquerda, fácil, né? Depois o próximo movimento é mão em cima na cabeça, esse movimento aqui, trabalhando bem essa articulação aqui, ó, de pulso, de punho e os dedos. Depois tronco, isso. E depois esse movimento aqui, sai da frente, abre os braços, vai lá atrás e depois volta até o coração.
tá bom? O cântico vocês todos conhecem, pode colocar, por favor. DJ, solta o som, por favor, rapidinho. E faz chover. Todo mundo conhece esse cântico, né? Todo mundo canta nas suas igrejas e é isso que nós vamos fazer, tá bom? Vamos lá? Trabalhando os dedinhos aí. Só a mão direita. Assim como a corça anseia por águas, como Mão esquerda. seca precisa da chuva. Alternando, Meu alternando. coração tem sede de ti, Rei meu. Isso. Um pouquinho mais devagar agora, ó. Assim como a dois, corça três, anseia por águas, 4, trocou. como Esquerda, terra 2, seca, 3, precisa da chuva. 4, alternando. Meu coração 2, tem 3, sede de ti, 4. Rei meu e Deus meu. Lá em cima. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios, Senhor Jesus, inundar o meu coração. vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. vai chover, Vai chover, vai chover. outra vez. Assim como a corça anseia por água, Só a esquerda, como terra seca precisa da chuva. alternando. Coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Lá em cima agora. Vai chover, Senhor Jesus, Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e Vai regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva Vai temporã, faz descer abundante chuva, chuva de Deus sobre a sua vida, chuva de Deus sobre o seu casamento, chuva de Deus sobre a sua família, chuva de Deus sobre a igreja de Cristo. Muito bem. E agora nós vamos trabalhar bastante a lateralidade. Então nós vamos começar. Direita, esquerda, direita. 2 palmas. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Isso. Aí vamos levantar o braço direito 2 vezes, depois o esquerdo, depois volta no refrão, balançando os braços, tá bom? Depois dos braços separados, nós vamos levantar os 2 juntos 4 vezes. Volta no refrão. Depois nós vamos trabalhar o ombro, né? Os ombros para trás, para frente, volta no refrão. Depois dos ombros, nós vamos trabalhar o tornozelo, tá bom?
e volta sempre no refrão, tá certo? Pode colocar, por favor, a música, isso. Vamos lá, trabalhar todos os, onde nós temos, né, as maiores dificuldades, as dores, vamos lá. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Isso. Levanta o braço. Lá em cima. O esquerdo agora. E direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Os dois. Voltou mais 2 vezes. Refrão. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. O que vem agora? O ombro para trás, para frente. Levanta os dois, segura e solta. Mais uma vez. Soltou. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita. Tornozelo. Pro outro lado. Vamos trocar a perna. Trocou. Isso. Pro outro lado. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita. Os dois juntos. Pro outro lado. Pro outro lado. E direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Muito bem. Parabéns. Vamos então fazer a leitura do texto da palavra de Deus, Atos 10, 33b. Eu quero convidá-lo para que fique em pé. Juntos nós vamos ler esse texto a uma só voz. E imediatamente após a leitura, pastor João tem a palavra para dar a sequência à série de mensagens que ele preparou para nós. Ontem ele começou a falar, não é? E já trouxe uma palavra que mexeu conosco, que tocou em nossos corações. Hoje ele continua na sequência e Deus vai usá-lo poderosamente, amém? Então juntos a uma só voz. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém? Deus nos abençoe, pastor João. Deus o use para a nossa inspiração, para o nosso despertamento. Ontem nós começamos falando um pouquinho sobre um personagem muito conhecido de todos nós. Quem foi? Moisés. Moisés tinha quantos anos quando ele saiu do Egito para o deserto? 40. A minha idade, olha só que legal, hein? Imagina agora, depois de tudo que eu vivi, vou fugir para o deserto. E aí lá ele passou mais quantos anos?
E aí, quando ele já estava com 80 anos de idade, Deus faz o que com ele? Chama e fala o que com ele? Vai para o Egito e liberta o meu povo. É o outro arquivo do Keynote. Isso, 2. Obrigado. E ele então vai para o Egito. O que acontece lá? Ele sabia falar a língua do povo ainda? Não sabia. E ele então pede para quem ajudá-lo? Arão. Arão então ajuda. Arão, mais ou menos, é como se ele fosse um tradutor para ele. E ele começa então a traduzir. E Moisés, então, com 80 anos de idade, lidera todo um povo, uma multidão, para sair do Egito. Então, qual foi o tema principal que nós vimos ontem? Diante disso tudo? Lembra disso? Limitações. Nós vimos isso ontem. Qual é a imagem que as pessoas têm do idoso? Nós vimos que não é uma imagem muito agradável. Qual é a imagem que nós gostaríamos de ter e queremos ter? Então nós vimos algumas possibilidades importantes e que dependem de nós para que isso aconteça. Nós vimos então que existe também um pouco de preconceito. Eu não sei quantos aqui já sofreram preconceito por ser idoso. Quantos já sofreram algum tipo de preconceito? De alguém olhar para você e não dar crédito a você simplesmente porque você é idoso. Não é verdade? Quantas vezes você já sofreu situações de constrangimento e que você ficou assim, mas por que isso? Por que está acontecendo? Não é justo, depois de tempo todo na minha vida, agora vai acontecer isso. Enfim. Nós vimos também um termo novo. Não era adolescência. Alguém lembra qual era o termo? Gerontolescência. É só você lembrar de gerontologia, né? Gerontolescência. Ou seja, é um tempo que você vive após a idade adulta, da maturidade. Começa lá pelos 60, 65 anos de idade. Começa um novo tempo, chamado gerontolescência. Vamos lembrar que muitas pessoas, há poucos anos atrás, aos 60 anos, eram considerados final de linha, final de carreira. É verdade ou não é? E nós temos aqui a irmã Pedrina com 90 anos. Olha só que benção. E forte, e animada, e lúcida, né? A minha avó vai fazer 88 anos, forte, lúcida. Esse período que está expandindo, que está crescendo, é chamado de gerontolescência. Você não quer saber de ficar em casa no seu aposento, aposentado. Você não quer saber de ficar com seu pijama, lendo jornal, amargurado, contando os dias. Não. Mas como salmista, você quer dizer assim, Senhor, ensina-me a contar os dias, para quê? Para que alcance coração sábio. Então nós vimos que o sol, ele sempre brilha, mas muitas vezes nós não vemos porque a tempestade está impedindo. Não é? A gente viu as limitações, a gente viu então preconceitos, a gente viu a questão da gerontolescência, a gente viu a ideia do capital vital, de você cuidar da sua saúde, a gente viu a questão do capital de conhecimento, de você, todo o conhecimento que você já tem na sua vida, de você compartilhar isso de uma maneira humilde, simples e clara com as gerações que estão chegando. A gente viu a questão do capital financeiro, não é? Porque muitas pessoas, e a geração chamada Baby Boomers, né? Que a maioria talvez aqui faça parte dela, né? Nascida entre a década de 40 e 60, quantos aqui nasceram antes da década de 40? Olha só que legal. Então, muitos aqui são antes ainda da geração Baby Boomer. Mas vocês estão vivendo mais do que qualquer outra geração que viveu antes de vocês. Correto? E nós não nos preparamos para o envelhecimento. E muitas vezes a questão do financeiro, quando você chega numa idade avançada, ela pesa, porque não houve um planejamento para isso. Hoje se fala em previdência privada, previdência complementar, de você, não é, guardar um dinheiro para o futuro, mas até bem pouco tempo não era assim.
Não era assim. A nossa cultura previdenciária é quem está trabalhando sustenta os que se aposentaram. Só que no número de aposentados é tão grande, esse pessoal está vivendo tanto que não dá mais. Fora, obviamente, os rombos aí, que a gente não pode falar muito deles. A gente viu também a questão do capital social. Talvez mais importante do que o capital financeiro. Mais importante do que o capital de conhecimento, seja o capital vital, ou seja, a saúde, e o social. De você ter conquistado a sua família e feito amigos que na sua idade avançada estarão com você. Eu tenho acompanhado e ouvido muitas histórias de muitos irmãos e irmãs idosos e, via de regra, a grande reclamação é: a minha família me abandonou. É óbvio que cada um tem os seus afazeres. Os netos estão estudando, o filho estuda, a filha estuda, o genro estuda, todo mundo trabalha, todo mundo aquela correria, ninguém tem tempo para nada. Então o capital social não é só a família, mas também os amigos. É também a convivência com os irmãos em Cristo. Nós vimos que isso é tão importante. Ainda percebemos que essas limitações podem ser vencidas. E aí então entramos no exemplo de Moisés, que a gente já falou. Aos 80 anos, apesar das limitações, Deus o chama de volta. E aí, apesar das limitações, lembre-se de quem você é, o desafio é grande e prepare-se para o agir de Deus. Eu queria passar um outro filmezinho, mas pode ficar tranquilo, não é filme de 1 hora não, é filme de 1 minuto. Né? E eu queria que você prestasse atenção nesse filme, e esse agora é difícil de entender a legenda, tá? Mas você vai conseguir. Olha o Stix aí, ó. Olha lá, ó. Ok? Podemos lidar com as limitações? Podemos, mas hoje eu quero falar com você sobre outra coisa. Não importa se o sol não brilhar, tenha determinação. Porque muitas vezes, quem tem mais vigor, quem tem mais força física, quem tem mais inteligência, chega depois daquele que tem determinação, persistência e fé em Deus. Então vamos abordar hoje um exemplo, o exemplo de Caleb. E eu queria que você então abrisse aí a sua Bíblia, se você está com ela aqui, em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6. E se Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou, Caleb estava com 85 anos. Quem tem 85 anos cravado? Levanta a mão aqui, quem tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui tem 85 cravado. Imagina agora você que tem 85 anos. Fica em pé, quem tem 85 anos, fica em pé. Por favor, isso, ó. Temos 5 irmãos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 85. Ok. Muito obrigado. Pode sentar. Imagina agora o texto que nós vamos ler de Caleb. Eles
ele estava com 85 anos de idade nesse texto. Então vamos ler a Bíblia. Josué capítulo 14, versículos de 6 a 15. Diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquims lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Eu quero compartilhar um pouquinho com você hoje sobre determinação. Exemplo que nós vimos aqui no personagem Calebe. Eu não sei você, mas normalmente quando a gente lê a história de Calebe, a gente só lembra daquela história de que ele foi junto com os espias para olhar a terra e voltou, e aí Calebe disse: não, dá para... Os outros falaram: não, lá é terra de gigante, não dá para a gente ir lá não. E Calebe: não, o Senhor vai nos dar. E acaba que eles não vão e não dão crédito à palavra de Calebe. A gente acha que Calebe era um jovenzinho nessa época, né? A gente acha que Calebe tinha uns 15, 16 anos. Calebe já tinha 40. E agora, 45 anos se passaram, Calebe está com 85 anos de idade. E o que nós percebemos aqui na história de Calebe é que ele era um homem, diz a Bíblia, e esse texto aparece várias vezes, Calebe era um homem fiel a Deus. Fiel a Deus. Pastor Ronaldo Franco diz que muito alcança quem não se cansa. E para não desistir, é preciso fidelidade, é preciso ser fiel ao Senhor, é preciso entender que o Senhor está conosco, que o mesmo Deus que abençoou Abraão, Isaque, Jacó, é o mesmo Deus que hoje está operando na sua vida e na minha. O sol continua brilhando e nós precisamos crer nisso e sermos fiéis à palavra, porque há momentos em que nós duvidamos. Há momentos em que nós duvidamos e tropeçamos e fraquejamos, porque muitas vezes pessoas se sentem sozinhas, solitárias no mundo com 7 bilhões de pessoas, fica sozinho, isolado. A enfermidade vem, a depressão, e por vezes a gente acha que o sol não está brilhando, mas ele está brilhando. Calebe ficou 45 anos esperando um cumprimento da promessa de Deus. 45 anos. Deus falou para ele: essa terra que você pisou vai ser sua. E ele ficou lá, aguardando 45 anos, sendo fiel a Deus, sem ver o cumprimento da promessa.
A gente hoje é tão imediatista. A gente quer o negócio para ontem. Deus está fazendo e operando e mudando corações e cuidando de você e de mim, e nós muitas vezes só sabemos reclamar. No entanto, Caleb ficou 45 anos esperando o cumprimento da promessa de Deus. A Bíblia nos fala que esse homem foi fiel. Diz a Bíblia, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel a ele mesmo, ele foi fiel à sua família e ele foi fiel ao seu ministério. E a grande marca desse homem é a fidelidade. Porque se nós queremos ter vigor e determinação, pelo exemplo de Caleb, precisamos ter uma vida de fidelidade. A primeira coisa que aprendemos aqui nos versículos 7 e 8, diz assim: eu lhe dei, isso Caleb falando para Josué, já bem idoso, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O interessante aqui é que para ser fiel em todo tempo, você precisa considerar o seu passado. Lamentações de Jeremias vai nos ensinar a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas como que a gente gosta de recordar desgraça? Como que a gente gosta de lembrar de tudo que deu errado? Mas a Bíblia ensina que se formos fiéis ao Senhor, traremos à memória aquilo que traz esperança. Não é olhar para trás, eu não preciso corrigir nada não, é só olhar para aqui para frente, vamos lá. Não, tem coisas do passado que nós precisamos corrigir sim. Precisamos perdoar, precisamos liberar perdão, precisamos trabalhar algumas coisas que não foram bem resolvidas. Mas não é ficar preso lá no passado. Saudosismo não leva ninguém para frente, só para baixo. É bom lembrar dos tempos de glória, de vitória, de saúde, de vigor. Mas perceba que Caleb lembra daquela época e ele sabe o que deu certo e o que deu errado. Ele sabe, os meus colegas, meus amigos falaram lá coisa que não era e o povo desanimou. Mas eu fui fiel inteiramente ao meu Deus. Ele sabia quem ele era. E ele lembra do passado e ele começa a falar sobre isso. Muita gente hoje está deixando de ser feliz e perdendo uma grande oportunidade de ser bênção de Deus, porque está preso e acorrentado ao passado. Meus queridos, o auge da década de 70, de 80, e alguns vão lembrar da década de 60, não vai voltar. Não volta, o passado não volta. Muitas pessoas falam assim, mas a igreja mudou e isso não me agrada. Eu posso dizer isso com muito carinho e amor e respeito, porque, como eu disse, a história começou lá com meus avós. Meu avô, até os seus 50 e poucos anos, bebia e fumava, aqueles fumos de rolo, né, de roça. E o médico disse para ele assim, o senhor só tem mais um mês de vida, se prepare, despeça-se da família, que acabou o seu tempo. E ele então, em desespero, entregou a vida a Jesus, e Deus o transformou num evangelista. A minha avó, mulher de Deus, dos 12 filhos, os que estão vivos, só 2 ainda não estão firmes na palavra, mas conhecem a palavra. Meus pais se converteram. Quando a minha mãe se converteu, eu tinha 3 para 4 anos de idade. E o meu pai, 2 anos depois, ele havia pedido assim, a minha mãe havia pedido, convida o seu pai para ir na igreja, é aniversário da igreja, primeira igreja batista em Santo Eduardo, pastor Filenilo, que está hoje bem já idoso. Meu pai disse, não, eu vou. Só que domingo à tarde, na roça, tinha o quê? Futebol. E aí quando ele já estava pronto, eu olhei para ele, e eu me lembro dessa cena, eu olhando da escada para baixo, uma memória muito antiga, ele falando, e eu falei assim, mas o senhor não vai, pai, com a gente? E ele, eu vou. E ele já tinha ido na sexta-feira, na série de conferência, já tinha ido no sábado, e nada. E ele foi no domingo à noite, e entregou sua vida a Jesus.
E ele contando a história dele, ele disse o seguinte, que na sexta-feira ele já foi para se entregar a Jesus, mas ele falou assim, eu só vou aceitar Jesus se eu for o primeiro a estar lá na frente. E o pastor fez o apelo, e quando ele abriu o olho para ir, já tinha gente, ele falou, não vou. Aí no sábado a mesma coisa, quando ele abriu o olho, na hora do apelo, já tinha gente, ele falou, não vou. No domingo, antes do pastor começar o apelo, ele já estava lá na frente. E entregou a sua vida para Jesus. Então eu venho de uma história que vi o poder de Deus se manifestando na minha família. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, lá na Igreja Batista em Usina de Santa Maria, uma igreja que meu avô, um dos organizadores, um dos fundadores dessa igreja, e meu avô falou, Joãozinho, você vai pregar. Aí eu falei assim, mas vô, não, você vai pregar. Eu comecei a pregar aos 11 anos de idade. Aí, quando chegou, eu falei, tudo bem, eu vou pregar. Quando eu cheguei lá, ele, não, você vai pregar assim não. Toma aqui, você tem que pregar de paletó. Não pode pregar sem paletó. E aí eu tive que botar o paletó do meu avô. Meu avô era desse tamanho. E eu com 14 anos já era dessa altura, pesando 50 quilos, imagina. Era assim, né? Aquele boneco de Olinda, né? Assim, aquele... Botei o paletó e fui todo apertado para poder pregar, porque só podia pregar se tivesse de paletó. A gente vive hoje um outro tempo. Eu participei da geração, e a minha geração foi a geração que lutou para ter teclado, bateria e guitarra dentro da igreja, que era proibido. É interessante que o instrumento que nós considerávamos santo, que era o piano, era um instrumento que era usado nos cabarés de prostituição nos Estados Unidos. E que nós aqui no Brasil achamos que é o instrumento mais santo. Perceba que quem santifica o instrumento é quem o toca. Se é um servo de Deus que toca, seja qual for o instrumento, Deus o santifica. Mas perceba quantas mudanças, se eu já passei por tantas mudanças de igreja, maneira de ser igreja, maneira se pode bater palma se não pode, se pode levantar a mão ou se não pode, se pode usar terno ou se não pode, se deve ou se não deve. Se eu já passei por tantas mudanças, eu imagino a cabeça dos irmãos, quantas coisas vocês já viram. Quantas coisas de mudanças aconteceram. Eu fico imaginando a cabeça de Caleb, 45 anos. O mundo havia mudado e ele ali fiel à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque pode mudar a maneira de ser, de cantar um cântico ou um hino do cantor cristão, de cantar usando, batendo palma ou não batendo palma, pregar com terno ou sem terno. Isso tudo pode mudar, mas uma coisa não pode. A essência do evangelho, que só Jesus Cristo salva, que todo ser humano é pecador e precisa de Jesus na sua vida. E sem Ele não há esperança, sem Ele não há salvação. Essa é a essência do evangelho. E vocês e eu já vimos tantas brigas na igreja e divisões por coisas tão bobas como um vaso de planta, um relógio de parede. Quanta gente foi para o inferno porque nós estávamos discutindo coisas que não eram da agenda de Deus. Caleb se manteve fiel à promessa do Senhor. Caleb disse, eu sou ainda hoje, 45 anos depois, tenho tanto vigor como tinha há 45 anos atrás. Eu tenho tanto vigor hoje como tinha naquela época. Porque somente a fidelidade ao Senhor faz a gente viver uma vida sem culpa, com paz no coração. Uma vez, obrigado irmão Davi, eu acompanhando uma irmã, quando eu pastoreava ainda em Pilares, e uma irmã que não tinha família, já com seus 70 e poucos anos, não tinha família, tinha uma artrose, degenerativa. Ela tinha muitos problemas de locomoção, bem deformada já, com muitas dores. E praticamente todo domingo nós a pegávamos em casa, até a igreja, da igreja em casa, e é uma dificuldade para entrar e para sair do carro. E todos os dias ela fazia a sua fisioterapia, aquela coisa toda. E um dia aquela irmã tem como é aquele negócio que tem antes do infarto um pouco? Angina, né? Acho que é angina, né? Ela
Ela quase teve um infarto, enfim. Naquele dia ela passou muito mal e eu a levei para o hospital, para o Salgado Filho. Ela não tinha plano de saúde, aquela coisa toda, eu levei para o Salgado Filho. E como não tinha ninguém, eu fiquei com ela. De mais ou menos 4 horas da tarde até meia-noite. Naquele corredor, porque não tinha mais vaga, e a cada 5 minutos saía alguém morto pelo corredor, sendo trazido. O cheiro da morte é algo horrível. E ela ali, segurando a minha mão, uma mulher de fé, e ela segurou a minha mão. Pastor, eu não posso morrer agora, porque eu ainda tenho algumas coisas para resolver. É interessante isso. O sentimento que nós temos é de que nós não resolvemos algumas coisas durante toda a vida. E quando o final da vida vai chegando, a gente fica com uma angústia tão grande porque não resolveu aquilo. Deus tem dado tempo para nós resolvermos as nossas questões. Deus tem dado coragem para você e ferramenta bíblica para que você resolva algumas questões. Caleb não era um homem perfeito, mas como nós aprendemos, ninguém pode ser completamente feliz se não estiver em paz com o seu passado. O passado é muito importante. Agora, a segunda questão que aprendemos nesse texto é que para sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, nós precisamos lutar no presente. Olha só o que diz o texto. Por isso, versículos 10 e 11. Por isso, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Há pessoas que vivem olhando para o passado e amarradas nela, infelizes, dependentes, rancorosos, mas aos 85 anos de idade, esse homem mostra um espírito forte. É óbvio que Caleb não tinha mais o mesmo vigor físico. É óbvio que ele não desembanharia sua espada com a mesma velocidade para lutar como ele tinha quando tinha 40 anos de idade. Mas o seu espírito estava tão forte que ele disse assim: eu tenho o mesmo vigor. É óbvio que aqueles que vivem em tempos como o nosso têm algumas vantagens com relação à saúde, tratamentos, remédios. Graças a Deus as coisas estão melhorando. Mas a força do tempo, ela derruba qualquer pessoa. Mas perceba que quando nós somos fiéis a Deus e buscamos a determinação que vem do Senhor, nós não somos derrubados pelo tempo. Não somos. Eu me lembro de uma irmã chamada Maria de Lourdes. Ela já está na glória com o Pai. E ela foi também minha ovelha lá em Pilares, meu primeiro ministério. Quando nós estávamos lá, e ela uma vez me chamou e começou a conversar, ela já estava muito debilitada, com mais de 80 anos e a saúde bem abalada. E a filha dela começou então a me contar alguma história. Eu falei: o que é? Não, olha, pastor, minha mãe tem uma sensibilidade, uma ligação com Deus muito forte. Aí eu: é mesmo? É. Ela ora, ela lê a Bíblia todo dia, ela louva ao Senhor, ela canta os hinos, ela conhece a palavra e ela ora por toda a igreja, ela ora pelo pastor. O senhor sabia? Aí ela me contou uma história que eu fiquei assim olhando aquilo. Ela falou que o primeiro processo de sucessão pastoral naquela igreja, havia pelo menos uns 12 nomes de pastores sendo trabalhados. E aí chegaram ao final e convidaram um pastor. E ela, uma mulher muito simples, não tinha estudos, ela virou para a filha e ela nunca tinha me visto na vida. E ela falou assim: não, quem vai assumir aqui a igreja vai ser um pastor branquinho, magrinho, com cabelinho assim, e descreveu. E a filha dela: que isso, mãe? Já fez até o convite lá, o pastor e tal. O pastor não aceitou o convite, um outro processo começou, meu nome foi indicado, participei. Quando eu tomei posse, a filha, ela veio me abraçar em prantos. Eu não sabia por quê, eu só fiquei sabendo depois. Aquela mulher simples, mas uma mulher de oração,
uma mulher que buscava a palavra, ela não tinha vigor físico, tanto é que ela estava acamada naquele tempo, mas ela me pegava na minha mão e orava, e falava: Senhor, guarda o meu pastor, abençoa a vida dele, sua família, e tal, e orava, e ela orava pelos meus filhos, eu nem filho tinha. Sabe, a fidelidade ao Senhor nos mantém vigorosos, se não fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Me lembro da irmã Aurora, aos 94 anos de idade, qualquer hino do cantor cristão que você falasse, o número, ela cantava todas as estrofes, e era analfabeta. Analfabeta. Falava assim, aí tinha um hino lá que eu achava meio difícil de cantar, um hino 200. E assim, não era um hino cantado na igreja, né? Que falava do banquete, eu acho que era esse, que falava do banquete de Belsazar e tal. E era um hino difícil de cantar. Eu falei assim: canta o hino 200. Aí ela: no morgia nefanda. Aí eu olhei para cá, não é possível. Ela era uma enciclopédia, né? Bênção de Deus, fiel até a morte. E Deus a levou, e hoje com certeza o céu está mais florido. Eu fico olhando para a vida de Caleb, queridos, e eu percebo que a fidelidade a Deus nos dá força para viver. É Jesus quem revigora a nossa força. É Jesus que é o sol que está brilhando. E mesmo que a gente não veja o sol brilhando, lá ele está, e nós não podemos esquecer disso. Agora, muito podemos aprender. Olhar para o passado, sim, lembrar das promessas de Deus. Trabalhar no presente para que se cumpra a promessa do Senhor. Tomar decisões hoje, mas olhar para o futuro com esperança. Nós vivemos uma época no nosso país que nós estamos vivendo sem esperança. Seja por questões políticas, econômicas, religiosas, nós vivemos um tempo de pessimismo. Só que nós somos o povo de Deus, os portadores da boa notícia. E é nesse tempo, é nos tempos de maiores crises na história que a igreja mais cresceu e mais foi fortalecida, porque nós temos a mensagem do evangelho de salvação, nós temos a mensagem de que o sol está brilhando. E como Caleb diz o versículo 12: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Olha para o futuro com esperança, percebe aqui, confiança de Caleb: se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei. Os Enaquins moravam numa região montanhosa, ou seja, ele teria que lutar com o inimigo que estava de cima. Quem entende um pouquinho só de estratégia de guerra vai saber que quem está em cima tem vantagem. Quem está em cima tem vantagem. Caleb, 85 anos, eu imagino que o grupo dele de elite, todo mundo estava na gerontolescência também. Todo mundo devia ter uma média de idade dele de 70, 90, mais ou menos por ali. E esse grupo começaria a subir a montanha para lutar, e os inimigos vindo de cima para baixo com cidades grandes e fortificadas. Mas mesmo assim, diante desse quadro complicado que vinha pela frente, Caleb olha para o futuro com esperança, porque ele diz assim: se o Senhor estiver comigo, eu vou ganhar. Eu não sei qual é a luta que você tem que enfrentar. Talvez a sua luta seja uma enfermidade. E a enfermidade está sempre vindo de cima para baixo. Em nome de Jesus, em frente, com a sua cabeça erguida, com o seu coração santificado na presença do Senhor, porque Deus está com você. Se a sua luta é com relação a alguma questão familiar, e talvez não haja paz entre os seus filhos, talvez não haja paz com o restante da sua família, talvez a briga seja por questões de patrimônio, coisa tão feia, tão ruim, mas infelizmente está assim, os tribunais, assim de problemas de família, onde o dinheiro fala mais alto do que o amor, o respeito,
a consideração. Se esse é o inimigo que você está lutando, coloca diante de Deus e diga como Calebe: se o Senhor estiver comigo, eu vencerei, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. A luta não vai ser fácil, os inimigos são mais fortes, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Calebe tinha confiança no Senhor. Sem esperança, nós não temos absolutamente nada para construir. Tudo o que nós fizermos vai ser desespero. Quando alguém chegar para você reclamando de alguma coisa, imediatamente contra-argumenta com uma palavra positiva de louvor. Quando alguém chegar para você reclamando, trazendo coisas para baixo, olha, mesmo assim, se o sol não brilha na sua vida, saiba que Jesus está brilhando. Conte uma experiência de vitória positiva. É óbvio que nós temos todos nossas mazelas, nossas derrotas, nossas páginas de vergonha na nossa história. Cada um de nós aqui, lembra daquele livro que eu falei ontem? A minha vida daria um livro. É claro que cada um de nós teria pelo menos um capítulo só de vergonha, de coisa que a gente queria tirar, mas ela está lá. Mesmo assim, coloca diante do Senhor. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e nos purificar, o Senhor é fiel, se nós confessarmos os nossos pecados. Os irmãos são valorosos. Que voz, meu irmão, louvando ao Senhor aqui. Eu sei que há tantos talentos aqui, a gente vai ter a noite aqui dos talentos. É hoje, né? É hoje. Aliás, a gente fazia mais esse negócio antigamente na igreja, né? Que era sábado do talento, noite do talento. Quantas pessoas começaram a despontar nessa época, né? Mas como os irmãos são talentosos. Talvez, eu me lembro também da irmã Eufride, que era tesoureira da igreja, e ela não entendia absolutamente nada de computador. Computador para ela era um bicho-papão. Mas ela tinha aquele caderninho quadriculado, com cada centavo ali, tudo que você perguntava para ela, ela abria, e ela tremia um pouquinho já na mão direita, ela ia lá, está aqui. É óbvio que hoje, os tempos vão mudando, o computador hoje é um negócio quase que obrigatório, né? Mesmo aquele que não entende tem que aprender alguma coisa. Lá na igreja a gente está para começar agora o curso de inclusão digital, para idosos e até para adultos mesmo, que não entendem. Tem gente que pega o celular e fala, meu Deus, o celular, isso aqui dá vontade de jogar no chão, pisar. Tem uns agora que obedecem à voz. É mais fácil, você fala assim, ligue para meu filho. Ele e liga. Você não conhece não? Já tem. O meu faz isso, ó, e custou R$500. Então vale a pena, em 10 vezes sem juros. Então, vale a pena. Ué, se você não sabe, vamos tentar saber. Gente, com certeza a palavra de Deus, ela fala para a gente ser fiel em todo o tempo. E eu quero lembrar você, considere o seu passado. Não esqueça a sua história. Não abandone a sua história. Lute no presente. Não se entregue. Eu não tenho mais força. Como Calebe, o vigor o Senhor me dá. E tem esperança no futuro. Tem luta pela frente. Se tem vida, é porque tem luta pela frente. Se tem vida, é porque você tem algo a aprender ainda. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, eu já vivi muito, tem nada para aprender mais. Se não tem nada para aprender, querido. Entendeu? Se você está aqui, é porque Deus está ensinando e ministrando ao seu coração. Amém? Amém. Vamos ficar em pé nesse momento? Queria orar. Pastor Gilto, pode vir, por favor. Agradecer ao nosso Deus por esse dia, por essa manhã, e pedir por toda este congresso, por tudo que o Senhor ainda está fazendo e fará aos nossos corações. Meu Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra se manifesta aos nossos corações.
Aprendemos tanto na vida de Moisés ontem. E mesmo na idade de 80 anos, o Senhor o reconvoca para a sua missão. Lembra de quem ele é, o que ele tinha que fazer e vai junto com ele. Hoje, meu Pai, nós aprendemos com Caleb a determinação, o vigor que vem do Senhor. E o segredo dele é que ele era fiel ao Senhor. Que nós possamos olhar para o passado, aprender com ele, nesse presente aqui, lutar no presente, mas olhar para o futuro com esperança. Porque a nossa esperança, o nosso futuro está garantido com o Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um nesta manhã. Abençoa o teu povo durante todo o restante desse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe.